Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai a quem pertence a glória, vos dê o Espírito de sabedoria, que vos revele e faça verdadeiramente conhecido. Que Ele abra o vosso coração à sua luz, para que saibais qual é a esperança que o seu chamamento vos dá. Qual a riqueza da glória que está na vossa herança com os santos, e que imenso poder Ele exerceu em favor de nós que cremos, de acordo com a sua ação e força onipotente. Ele manifestou a sua força em Cristo quando o ressuscitou dos mortos e o fez sentar-se à sua direita nos céus, bem acima de toda autoridade, poder, potência, soberania ou qualquer título que possa mencionar, não somente nesse mundo, mas ainda no mundo futuro. Sim, Ele pôs tudo aos seus pés e fez dele, que está acima de tudo, a cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquilo que possui a plenitude universal. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Conclusão do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Eu enviarei sobre vós aquele que meu Pai prometeu. Por isso permanecei na cidade, até que sejais revestidos da força do alto. Então Jesus levou-os para fora, até perto de Betânia. Ali ergueu as mãos e abençoou-os. Enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi levado para o céu. Eles o adoraram. Em seguida, voltaram para Jerusalém com grande alegria. E estavam sempre no templo, bendizendo a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nos reunimos nesta manhã para solenemente celebrar com a Igreja a festa da Ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo. Na verdade, essa festa, essa solenidade,
ela foi celebrada na última quinta-feira, dia 25, porque nós celebramos como igreja a Ascensão depois dos 40 dias de Páscoa. Nós celebramos esta subida de Jesus ao céu. Como aqui no nosso Brasil não é feriado a solenidade da Ascensão, por determinação da CNBB, a gente então joga essa solenidade para o domingo, para que todo mundo tenha a possibilidade de poder viver as alegrias desse mistério. O que é a Ascensão? A Ascensão é a festa da subida de Jesus aos céus. Aquele que nós temos acompanhado, ressuscitado, aquele que venceu a morte, nós acreditamos como igreja que ele está sentado à direita do Pai. Não é isso que a gente reza, crianças no credo? Aprenderam a oração do credo na catequese? Pelo amor de Deus. É isso que a gente professa como nosso conteúdo de fé. O padre está se estirando, não pode. É isso que a gente professa como nosso conteúdo de fé. Cristo ressuscitado está sentado à direita do Pai. Hoje, a festa da Ascensão faz-nos compreender esse grande mistério. O ressuscitado, aquele que sofreu, padeceu e morreu na cruz, aquele que ressuscitou, subiu aos céus, está ao lado do Pai. E a subida de Jesus aos céus provoca em nós uma grande esperança. Por quê? Porque com o mistério da encarnação, nós entendemos que em Jesus Cristo há também a possibilidade de irmos para o céu. E é por isso que nos encontramos e nos reunimos como igreja. Primeiro, a gente vive uma feliz dinâmica, porque aquele que subiu é também aquele que desce. No próximo domingo a gente vai celebrar isso, a festa de Pentecostes. Aquele que subiu aos céus é aquele que comunica-nos o seu Espírito e se faz presente no meio da comunidade. E por esse Espírito, ele nos santifica. Por esse Espírito, ele nos reforma. Por esse Espírito, ele nos transforma e nos converte e nos dá, então, a possibilidade de viver eternamente na sua presença. Veja, meus irmãos e irmãs, Jesus, na verdade, parte sem partir. Por quê? Porque ele permanece no meio de nós. Nós, inclusive, professamos isso, dizemos isso várias vezes ao longo da missa, né? Ele está no meio de nós. Essa verdade é a verdade que move a igreja. Deus está no meio de nós. Deus se revela a nós. Deus se manifesta no meio de nós de inúmeras maneiras, sobretudo através dos sacramentos. Os sacramentos é uma forma de Deus permanecer através de nós. Hoje, por exemplo, nós estamos com essas crianças, vivendo com eles a alegria de poderem receber Jesus pela primeira vez. A Eucaristia é o sacramento por excelência. É onde Jesus está plenamente presente. E a gente precisa também ter a oportunidade de refletir um pouco sobre isso, de rezar essa verdade. A Eucaristia, crianças, que vocês hoje vão receber, o corpo e sangue de Cristo que vocês vão comungar, é a presença plena de nosso Senhor. Nós acreditamos nisso. Por isso que o padre dizia ontem para vocês, não podem comungar de qualquer jeito, né? Não podem comungar em pecado mortal, não podem comungar sem ter no coração a vontade de melhorar, de se tornar sempre uma pessoa melhor a cada dia. Eu dizia no início da celebração, a gente não comunga porque a gente merece, né? A gente não faz a fila, a procissão eucarística aqui porque somos dignos, merecedores. Não há mérito nenhum em nós. Por melhor que sejam as nossas ações, não chegam à altura do que é a dignidade eucarística. Mas comungamos
pela bondade, pela infinita misericórdia do Senhor. Porém, essa Eucaristia, ela provoca em nós um movimento. E que movimento é esse? O movimento de santificação. A gente comunga para ser santo. Quem comunga para viver em pecado, está comungando, diz o apóstolo, a própria condenação. Quem comunga sem discernir, quem comunga sem uma vida digna, quem comunga sem o esforço de santidade, está comungando a sua própria perdição. Não pode, não pode. Repito, a Eucaristia é o sacramento dos sacramentos. É onde a presença de Jesus ela é plena e real. Daqui a pouco é esse mistério que vai acontecer. Pela prece do sacerdote, pelas mãos do sacerdote, a oração que o sacerdote faz, com a ação do Espírito Santo, aquilo que a gente continua vendo pão, aquilo que a gente continua vendo vinho, torna-se, na verdade, corpo e sangue de nosso Senhor. A matéria, a substância é a mesma, mas pela fé nós acreditamos que já não é mais pão, já não é mais vinho, é o corpo e o sangue de nosso Senhor. É a sua presença ressuscitada, é a sua presença gloriosa. Como nós escutamos hoje a liturgia dizer, aquele que subiu ao toque da trombeta, aquele que reina glorioso no céu, é aquele que daqui a pouquinho estará nos nossos altares, nos altares do mundo inteiro. É esse Jesus, meus irmãos e irmãs, que nos motiva, é esse Jesus que nos move, é esse Jesus que nos santifica, e é esse Jesus, sobretudo, que nós aguardamos, A segunda leitura dessa Santa Missa, o apóstolo São Paulo nos diz exatamente isso. Olha que bonita a leitura de Paulo à comunidade de Éfeso. Paulo diz assim, olha irmãos, que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, a quem pertence toda a honra e toda a glória, Ele nos deu um espírito de sabedoria, que esse espírito revele e nos faça conhecer verdadeiramente a nossa vocação. O apóstolo ainda segue dizendo que esse espírito de sabedoria, ele abra o nosso coração, a fim de que nós entendamos a que esperança nós fomos chamados. A que vocação nós fomos chamados. Que o Espírito Santo nos dê na cabeça e no coração a consciência de que nós somos queridos por Deus, vocacionados por Ele. Nós, em Cristo Jesus, somos chamados à herança dos santos. Nós somos vocacionados ao céu. Meus irmãos e irmãs, o lugar último que a gente deve chegar, último aqui, não é no sentido ordinário, né? Mas a finalidade, a ultimidade da nossa vida deve ser sempre o céu. A gente deve viver para o céu. A gente deve querer o céu. Crianças, vocês devem crescer com esse desejo, com esse propósito de irem para o céu.